de pessoas que entram, mas é a quantidade de pessoas que saem. E eu recebi ontem, hoje de manhã, um vídeo falando sobre uma cidade chamada Itaubal do Pirarim, lá do Macapá. Para vocês terem uma ideia, 93% dos habitantes dessa cidade recebem Bolsa Família. 93%. Isso quer dizer que só 7% não recebem. E a prefeitura come todo o dinheiro que vem. Então, vamos iniciar aí com o Diogo. Vamos falar primeiro da manifestação, vamos conversar sobre o que você acha que iniciamos. Bora falar sobre a manifestação, que é algo importante. Dá início aí. Vamos. Então, pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos que nos ouvem, que nos assistem e que ainda vão nos assistir. Essa manifestação é de extrema importância, o nome já diz, Acorda Brasil, né? Quem trouxe esse anseio no nosso coração foi o deputado Nicolas Ferreira, claro, anteriormente aí pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, antes de estar nessa condição de preso indevidamente, já deixo claro aqui, que ele é um homem inocente, mas é uma manifestação importantíssima que vai acontecer em várias cidades do Brasil, e Curitiba, claro, não ficaria de fora. Nós estamos à frente dessa manifestação com uma equipe, não só eu, tá? Uma equipe gigante de pessoas preparadas que querem fazer a diferença, que querem sim dispor de tempo para salvar o Brasil e acordar pessoas que ainda estão dormindo, que vai acontecer na Boca Maldita em Curitiba às 14 horas, do dia 1º agora nesse domingo, e é de suma importância que você, que nos ouve, que nos assiste, convide outras pessoas, bata no peito e chame essa responsabilidade de salvar o Brasil para si. Porque não adianta, Cláudio, a gente só falar para a nossa bolha, né? Falar para quem já entende de política, para quem já é de direita. A gente teve na última eleição 30 milhões de votos em branco e nulo. Então são pessoas que ainda estão dormindo politicamente e é justamente essas pessoas que nós precisamos alcançar. O que a gente está tentando fazer, eu aí faço parte também, ajudo o Diogo aí na questão da organização, é que as pessoas entendam que é de extrema importância. Nós não estamos fazendo um convite, nós estamos fazendo uma convocação, né, Diogo? O que acontece? Você ficar em casa, internet, sofá e reclamar é muito fácil, é simples. Eu acho que está na hora da gente ir para a rua. O Nicolas fez uma caminhada, um menino aí, de deputado federal, menino, né? Pode-se dizer, de 29 anos, 28, né? 29, 29 anos aí, fez uma caminhada simbólica. E no meio da caminhada, ou durante a caminhada, foi deixado claro o Acorda Brasil. O que ele quis dizer com isso? Que nós temos tudo. Nós temos tudo para dar certo. Como dizia mesmo o Jair Messias Bolsonaro, né? Se a gente souber a força que temos, a diferença que faz o povo na rua, o povo exigindo o que acha certo, o que é errado, isso vai dar uma diferença imensa. A gente não veio aqui só para criticar e nem vai estar lá na Boca Maldita para criticar só o governo federal. Não, a gente quer deixar claro as injustiças que vem acontecendo, né, Diogo? Jair Messias Bolsonaro, esse é o maior exemplo de injustiça política, né? Foi acusado de o que não foi feito, do que não fez e do que não existiu, né? O próprio ministro das Forças Armadas, né, deixou claro que aquilo não foi um golpe e que não havia de maneira nenhuma um cara à distância que está dar um golpe aqui no Brasil. Então, eu acredito que a convocação é Acorda Brasil Paraná, não é, Diogo? É isso mesmo. E você falou algo muito importante, Cláudio, que é uma frase que o Bolsonaro sempre usou, né? Ele falava sempre que nós temos tudo que os outros não têm. A gente tem um país incrível, com terras ótimas, com praias maravilhosas, com um povo muito receptivo. A gente não tem tsunami, não temos furacão, não temos vários tipos de catástrofe, terremotos, né? Então a gente tem um país bom, mas a gente precisa de pessoas que realmente se importem com esse país. Eu não estou aqui criticando, até porque também gosto um pouco de futebol, mas eu vejo as torcidas enfrentando e lutando e acreditando e indo atrás. E se a gente tivesse também, a maioria das pessoas que ainda dormem, tivesse essa vontade que as torcidas organizadas, não os que cometem crime, mas os que realmente gostam do time, que participam, se a gente usasse essa mesma gana para lutar pelo nosso Brasil, pelos nossos direitos, pela saúde, pela educação, pela segurança, é pelo futuro das crianças, não é apenas por nós, pelo hoje, é pelo futuro. Porque a esquerda ficou 40 anos para chegar onde eles estão hoje, enraizado em tudo que é lugar. Mas a direita quer, em 8 anos, fazer o que a esquerda fez em 40. Não é assim. Nós estamos em guerra e guerra se vence com estratégia, que eu sempre falo, e não com emoção. Eu acredito que o Diogo bateu numa coisa que é o que se diz sempre. Um povo que não tem história não sabe o futuro que segue.
o que terá. O que acontece é o seguinte, realmente, a esquerda levou 40 anos de muito trabalho, entendeu? Em 79 houve anistia, vieram um monte de malandro, de pessoas que deveriam ter ficado fora do Brasil, estão aí, né, fazendo com que a esquerda chegasse onde chegou, né? Veio buscando devagarinho os seus lugares e colocando pessoas onde eram importantes e foram muito bem estrategicamente. Por isso que às vezes eu falo, olha, não vamos só criticar a esquerda, vamos dar uma olhadinha, vamos rever o que eles fizeram e fazer com que o que dá para aproveitar do nosso adversário a gente deve fazer, claro. E o que ocorre? Ocorre que o pessoal da direita, nós da direita, somos um tanto quanto imediatistas. Exato. A partir de 2018, o Jair Messias Bolsonaro deixou claro que existia o patriotismo, que a pátria precisava de nós, que o Brasil precisava de nós. O que ele fez? Deixou claro que nós tínhamos que ser mais patriotas, lutar pelo que a gente queria e enxergasse o que realmente estava acontecendo. O que a gente fez? A gente correu atrás, só que quis de imediato derrubar quem já estava há 40 anos usando do meio político para se colocar onde está. Então ocorre mais ou menos isso. Eu acredito que a coisa aconteça devagarinho. Eu vou até indagar aqui para o Diogo, vou fazer uma pergunta para o Diogo hoje. E politicamente, o que a gente vê hoje no Brasil? O que você acredita que está acontecendo e de que maneira tu acha que a coisa vai andar, Diogo? Olha, o que eu acredito é que infelizmente a gente ainda tem muitos parlamentares, famosas raposas, né? Muitos parlamentares que se enraizaram em vários tipos de esquema e que um defende o outro, um não larga a mão do outro, porque se um acabar falando demais, vai prejudicar todo um esquema que envolve várias outras pessoas. Então, o primeiro passo é que a gente prepare pessoas de caráter, que tem vontade de lutar, que tem projeto de Brasil e não projeto de si mesmo, porque infelizmente, pessoal, vocês que nos acompanham, a minha leitura é que a direita ainda tem isso, muitos infiltrados, no sentido de querem fazer alguma coisa, mas antes querem receber todos os louros e os méritos, né? Projeto de si mesmo. Então eu vejo que primeiro a gente precisa capacitar as pessoas para que elas ocupem esse espaço e que, vou dar um exemplo bobo aqui, a história da pirâmide. A pessoa entra como vereador, ajuda a formar uma base, depois ele vai a estadual, aqueles que estavam na base sobem a vereador, depois esse que subiu a estadual sobe a federal, os que estavam a vereador sobem a estadual, e assim a gente vai fazendo uma escada e limpando de baixo para cima toda essa corrupção, todo esse esquema e essas raposas velhas que estão aí há muito tempo. Mas, infelizmente, muita gente quer tudo para agora, muita gente não quer viver o processo, né, de chegar lá, quer já pular esse processo e já, como diria minha mãe, chegou agora e já quer sentar na janela pegando um ar. Então, o problema é esse. As pessoas não sabem a hora de fazer as coisas. Eu vou aproveitar a deixa do Diogo aqui. O que a gente tem que entender é o seguinte, ó, existe uma sequência natural na política. Existe uma sequência natural. O que ocorre é o seguinte, as pessoas acham que já podem chegar e, como disse o Diogo, começa por cima. Eu acho que temos que aprender um pouquinho mais, né? Exato. E nós que vamos votar no dia 4 de outubro, temos que ter a noção que a necessidade hoje se dá no quê? Num Senado de direita, numa Câmara Federal de direita, de uma Câmara Estadual de direita. Esse realmente é o que devemos ter cuidado. O que ocorre é que muita gente chega hoje, eu sempre falo assim, ó, outra coisa que eu deixo claro. Quem vai votar dia 4 de outubro? Baseie-se no currículo. Veja de onde a pessoa vem, o que ela já enfrentou, o que ela já viveu. Exato. O cara entra lá, de repente, num Senado. Ela já produziu? O que ela produziu. O cara, de repente, entra lá num Senado, sem saber de nada, como a política funciona. O que acontece? Ele vai bater de cara com as raposas, que nem disse o Diogo agora. Vai bater de cara com as raposas, com pessoas que têm 7, 8 mandatos lá, muitas vezes. Entendeu? E o que vai acontecer? Vai ser engolido por eles. Exato. Não tem noção do que está acontecendo. Então, pessoal, dia 4 de outubro, vamos para as urnas, vamos pensar em quem votar, vamos dar uma analisada no currículo, vamos ver quem realmente tem competência e condição de realmente assumir o posto ao qual almeja. Pessoal, quem está iniciando agora, realmente há necessidade de renovação.
Comece por vereador, entenda o que acontece na sua cidade, no legislativo da sua cidade. Depois, para quem sabe, no legislativo do seu estado, e depois então vai para federal e senador. Aí a coisa pode acontecer do jeito que realmente acontece, né? O que você acha do Senado, dos candidatos hoje do Senado aqui do Paraná? Me dá uma luz aí, diga aí para nós aí, porque nós temos nomes aí batendo duro. E o que você acha aí, Diogo? Eu sei que parece que eu estou tomando conta da entrevista com o Diogo, mas é que o Diogo tem um número enorme de seguidores, e isso dá uma diferença, não adianta eu ficar falando para 3, 4, enquanto o Diogo vai falar para um monte de gente. Mas então a pergunta fica, Diogão, quem você acha que está aí? Como é que tá os nomes aí para o Senado? Diga alguma coisa. Gente, eu quero deixar bem claro aqui, eu sou Bolsonaro até debaixo d'água, porque ele foi o cara que trouxe o patriotismo que há muito estava apagado, que há muito estava adormecido. E ele trouxe, de novo, essa vontade de lutar por tudo que ele fez. Por não ser um cara corrupto, por ser verdadeiro, por realmente entregar um Brasil da forma que merecia. Isso passando por uma pandemia, passando por uma guerra na Ucrânia, passando por uma crise hídrica, e ele entregou o Brasil no superávit. Então, eu sigo o que ele fala, porque ele é o líder da direita do Brasil. E o que o Bolsonaro pediu, ele indicou o Felipe Barros como pré-candidato ao Senado aqui pelo Paraná. Então, eu assino embaixo, estou com ele. Eu não tenho como dizer, eu sou Bolsonaro, mas eu vou estar com outra pessoa. Não, quem é Bolsonaro de verdade tem que seguir o que ele fala, porque ele sabe o que ele quer. Ele sabe que ele precisa... Uma vez ele até disse numa entrevista, me dei mais de 50% do Senado e da Câmara e eu mudo o Brasil. Ele falou isso. Então, nós temos que fazer isso. Nós temos que seguir a nossa liderança. E a direita tem muito disso. Como a direita é muito mais pensante do que a esquerda, porque a esquerda é tapada, desculpa a palavra, às vezes a gente quer ficar, não, mas veja bem. Cara, não tem veja bem. Nós estamos em guerra e guerra se vence com estratégia e não com emoção. Quem é a bola da vez? Foi isso que você falou agora. A bola da vez é o Felipe Barros. Ele é o pré-candidato a Senado pelo Paraná que eu vou apoiar. Porque ele tem a confiança do Jair Messias Bolsonaro. A gente sabe essa proximidade dos dois e a confiança que o Bolsonaro tem no Felipe. Então não tem nem que eu discutir. E na contrapartida disso, na contramão disso, Cláudio, quem que vem pelo Senado, pelo PT aqui no Paraná? E uma velha raposa aí, né? Gleisi Hoffmann. Gente, são 2 vagas a Senado. 2. A direita, raiz, é Felipe. Aí, né, temos outros candidatos, mas da esquerda só tem a Gleisi Hoffmann. Ele vem também o Requião, né? Mas Requião é esquerda, um socialista de esquerda. O Requião é um esquerda meio mamão com açúcar. A Gleisi é a esquerda raiz. E vocês acham que a esquerda vai apoiar quem? A Gleisi Hoffmann. Inclusive, ela foi indicada ao Senado pelo Paraná, como diz a entrevista, para combater a onda conservadora. Então, toda a esquerda, os partidos de esquerda, PT, PSOL, PCdoB e outros ali, aliados, vão apoiar uma única candidata. E é aí, Cláudio, que entra o erro da direita. A direita, a gente vê nas eleições municipal, estadual, federal, colocam 300 candidatos para dividir o mesmo curral eleitoral, para dividir os mesmos votos. E aí o que acontece? Divide voto e não entra ninguém. Enquanto a esquerda seleciona 1 ou 2, dependendo da eleição, e entra. E esse é o grande problema. Por isso que eu, Diogo Barbosa, estou com Felipe Barros como candidato. Aproveitando sempre a deixa do Diogo aqui, o problema da direita realmente, eu sempre falo o seguinte, a direita não está dividida, não é uma questão de dividir. O problema é que a direita, ela cria muitos heróis, muitos defensores da pátria ou pessoas que vão salvar o Brasil, salvadores da pátria. E isso confunde um pouco alguns eleitores. Então começa a discussão pelo saber, que todo mundo sabe muito, isso eu sempre falo agora, todo cidadão brasileiro hoje é comentarista político. Não é bem assim o caminho. Eu concordo com o Diogo. Hoje o principal nome aí da direita indicado pelo capitão aí, pelo Jair Messias Bolsonaro, hoje o maior líder, talvez, um dos maiores líderes da direita do mundo, digo do Brasil com certeza, né? Que a esquerda acreditava que ele estando preso estaria acabando a direita e a direita bolsonarista. Eu sempre falo, nós somos bolsonaristas. Exato. E não Bolsonaro. Porque o que acontece? A gente acredita em tudo que esse homem acredita e o que ele pregou. Hoje nós seguimos, eu, o Diogo e muitos de nós, da direita, Paraná, da direita, né? Nós seguimos o que ele nos determina.
e não o que ele faz. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Se ele erra, se ele tem alguns erros, que é do ser humano, isso é o problema dele. Mas hoje, em atitude, não houve nada que pudesse denegrir a imagem de Jair Messias Bolsonaro. No Paraná, nós temos um nome, isso não tenha dúvida nenhuma, indicado por ele, que é o Felipe Barros. Né? Hoje eu não trabalho para o Felipe Barros, mas sou apoiador do Felipe Barros. Acredito que ele é um bom nome e acredito que ele vai fazer a diferença no Senado como senador pelo Paraná. E ele começou como vereador, tá? Ele chegou já pulando... Exatamente o que eu ia dizer agora. Eu repito novamente o que eu falei anteriormente. Vamos dar uma olhada nos currículos. Pessoal da direita, pessoal que tem consciência do que vai fazer no dia 4 de outubro, analisem o currículo, analisem o que essa pessoa vem fazendo, entendeu? Analisem de que forma essa pessoa vem agindo durante os anos anteriores à sua candidatura, né? Analisem quem hoje apoia ele, né? Quem está indicando o cara. Eu acho que isso é interessante, né? Eu sou apoiador do Felipe há muitos anos, desde 2022, quando fiz campanha para ele, para o Paulo Martins, Jair Messias Bolsonaro, e um candidato que foi a deputado estadual, que hoje provavelmente seja também candidato a deputado estadual, que é o Peterson Martins. Né? Mas o que ocorre? Então vamos seguir, vamos dar sequência aí no que o capitão nos deu aí de performance, e analisem bem o currículo. Não estou pedindo ainda, não estamos pedindo voto para o Felipe Barros. Quero deixar bem claro aqui, nós estamos pedindo que se analise o candidato, o pré-candidato, e se analise o currículo dele. Né? Então, Diogão, vamos seguir aqui o caminho. O que tu acha que o Jair Messias Bolsonaro deu um tiro certo de novo, indicando o Flávio como candidato à presidência da República? Eu acho que sim, até inclusive o Flávio, numa entrevista, falou que ele é o capitão melhorado, né? Que o Bolsonaro, como é já das antigas... Só te cortando um pouquinho, me doeu a barriga até nesse discurso dele, mas depois eu falo por quê. Não, mas assim, ó, a gente precisa entender o que ele falou, o que ele estava querendo dizer. Que o Bolsonaro é aquele cara que vocês conhecem, simples, é um cara direto, foi capitão do Exército, então tem aquilo de ser um pouco mais ríspido. Até o Enéas, uma vez, em 2003, o Enéas falou isso, né, que muitos ali criticavam o Bolsonaro porque ele tinha uma forma de falar mais ríspida, porque é da formação dele militar. Então, o Bolsonaro ele foi certo num país onde as pessoas gostam de coisas erradas. Não todos, mas mídia principalmente. Então, o que eu vejo? O Flávio, na minha opinião, foi uma decisão muito acertada, porque o Flávio é um pouco mais polido que ele, né? Sabe se portar. Mais político que ele, né? Bem mais político. Hoje a gente estava, inclusive, falando sobre isso. O Flávio é mais político e um pouco mais polido que ele. E o Bolsonaro, ele agradava o povo de bem, mas aí a mídia ficou batendo tanto, a máxima de Stalin, conte 1000 vezes uma mentira, até que ela se torne uma verdade. Sem dúvida nenhuma. Né? Então a mídia bateu tanto que até as pessoas que gostavam dele começavam a mas Bolsonaro, genocida, aquelas bobeiras todas que falavam. Então o Flávio, ele é um pouco mais polido. E o que me surpreendeu, Cláudio? Eu vou contar para vocês que estão assistindo, que estão acompanhando a gente. O que me surpreendeu foi todo esse rebuliço que deu em relação ao carnaval, sobre a escola de samba lá de não sei o que, de Niterói, que fez aquele enlatado, aquela babaquice, aquela ofensa aos cristãos. E eu vi vários criticando, principalmente a escola de samba, porque o carnaval é do diabo e tal, não sei o quê. E o Flávio, ele foi muito assertivo, porque a gente precisa furar a nossa bolha. Nós precisamos furar, como eu falei para você. 30 milhões de votos em branco e nulo na última eleição, e essas pessoas a gente precisa varrer para dentro. E o Flávio não foi criticar, porque tem muitas pessoas que ainda não entendem de política, que são ali de centro, que não sabem muito o que é direita e o que é esquerda, que gostam do carnaval. E a gente precisa trazer essas pessoas para o lado e não banir elas para longe. A gente traz, e uma frase que o Bolsonaro sempre falava, conheça a verdade vos libertará. Então a gente precisa trazer essas pessoas, mostrar a verdade, e é isso que o Flávio está tentando fazer. Por que eu falei que me doeu a barriga? Porque um dia, numa entrevista dele, ele falou, eu sou o Bolsonaro moderado. E aquilo me deu uma certa... Falei, Foi moderado cara... ou melhorado? Alguma coisa assim. Moderado. E melhorado ele não vai ser, porque quem melhorou ele foi o capitão. Mas o que ocorre é o seguinte, eu pensei, tá dizendo que o nosso capitão não tem moderação, é um cara a mais? Não, eu entendi depois a frase e cheguei à conclusão que mais uma vez o nosso capitão foi assertivo.
Não tem... Sempre Bolsonaro tem razão. Pode dar o tempo que for, passe e a gente vai ver. Bolsonaro tinha razão. Sempre tem razão. O que acontece é o seguinte, nós tivemos uns outros casos aí durante o governo, durante o período de governo do capitão, nós tivemos algumas situações em que muita gente ficava assustada. Pô, mas de novo o capitão falando um monte de coisa. E o capitão tinha razão. Não vou falar sobre tudo, que senão nós ficaríamos aqui 1 hora falando só sobre o que o capitão tinha razão, né? Enquanto a mídia e coisa aí... ele sem justificativa nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas o que acontece? Veja bem, a esquerda, quando viu o nome do Flávio, pensou, pá, ele não vai, o Bolsonaro não vai transferir os votos, né? Ou o poder político dele não é tão grande ao ponto de transferir os votos dele pro Flávio. Mas eles tomaram um susto e estão extremamente assustados com a última pesquisa aí, que o homem já ganhou. Anunciou, e todo mundo estava satisfeitíssimo, e não, porque agora então vai ser de lavada, e na realidade deu o contrário. Novamente o capitão foi assertivo, teve realmente a consciência do que poderia ser feito, sabe que ele ainda vai enfrentar o STF ainda dentro da prisão ali, de uma prisão injusta, né? Política e injusta, e que ele de lá de dentro teria pouca coisa o que fazer. Então o que ele fez? Trouxe um Bolsonaro moderado, que sabe lidar politicamente dentro, porque já teve no Congresso, foi deputado, foi senador, sabe com quem ele está lidando e de que forma ele vai lidar, né? Eu concordo que o Bolsonaro, às vezes, não fala meio grosso, falava o que a gente mais radical aí, o que as pessoas mais radicais acreditam ser o certo, mas teria que ter mais moderação. Talvez, aí a gente já ouviu muita coisa. Mas Cláudio, deixa eu só te cortar. Eu prefiro alguém que fale grosso, mas fale a verdade, do que alguém que fale mansinho, como Lula, companheiro, não sei o quê, e roube o povo, como ele tem feito, né? Vamos ter cuidado aqui, porque o Alexandre pediu pra gente ter moderação no que diz respeito ao governo. Mas isso faz parte. O que eu vou voltando pro Flávio, eu acho que nós temos hoje que deixar claro, e eu concordo com o Diogo, em 2022 eu fui fiscal de partido. Eu tive nas sessões eleitorais e coisa, 36% foram de votos brancos, nulos e abstenções. Foram 30 milhões. Foram mais de 30 milhões. Então, veja bem, a diferença, o que a gente tem que deixar claro, e eu gosto da campanha, eu vou deixar claro para as pessoas a necessidade de que essas pessoas tenham a consciência que votar é importante. Isso é a mesma coisa que você ir num restaurante em 4 pessoas e 3 pessoas vão pedir o prato que você vai comer. Será que isso é bom? E se você não gosta de cebola, que é o meu caso, e o cara pede uma pizza portuguesa que é recheada de cebola. Eu então, já ia comer. Já ficaria sem comer. Então, o que acontece? A pior coisa que tem é você ser administrado por alguém que você não queria que fosse. Mas é muito fácil, às vezes, sair, ir pra praia e não votar. Mas mudando descendo um pouquinho aí do governo federal, vamos entrar aqui no governo estadual. Nós temos aí uma indefinição em alguns casos e uma definição em outros casos de como está o governo, os candidatos. É o que tem o maior número, apesar do Senado ter aí Requião, Gleice, até citaram o nome do que era antigo senador, como que é o nome dele? Álvaro Dias, né? Apesar de ter Felipe Barros e mais outros candidatos aí que vão aparecer no Senado de repente, para governo do estado está ainda o governador não se definiu. Não. Me fala o que tu acha e o que tu tá achando aí dessas indefinições e quem você acha que pode ser um bom nome aí para a direita. Eu acho que agora você me pegou. Não te peguei não, só fiz uma pergunta. Quem eu acho que poderia ser um bom nome para a direita, para governo? Sinceramente eu não sei ainda, com toda essa indefinição eu não consegui ainda ter um ponto fixo de falar esse caminho. Mas o que eu tenho visto é que o PSD é Kassab, né? O Kassab que manda no PSD e o Kassab está indefinido, né? Tem acordos que a gente sabe que era para apoiar o Flávio. Tem muita coisa ainda que não sabe. Hoje o Greca fez até um vídeo falando que o Ratinho quer ser o juiz, que ele que quer escolher, que não é bem assim, que se precisar ele troca de partido. Então tá uma indefinição entre Guto,
Eu não sei se o Paulo Martins vai acabar saindo ou não. Pelo nome por debaixo das asas, vamos dizer, do governador do estado, estaria o Alexandre Cury, Guto Silva e o Greca. Seria esses 3 nomes pro lado do governador do estado, né? Mas aí teríamos quem? Fora eles daí hoje, para a direita aí, eu acho que é poucos nomes, né? Ainda não tem um nome pré-definido, né? Não, mas tem o Paulo Martins, eu acho que o Sérgio Moro, eu não sei ainda quem vai, porque está muito indefinido, então eu não consigo montar uma ponte de falar, olha, esse cara seria um bom nome. Nas pesquisas, o Sérgio Moro aí sai na frente aí com mais de 40% aí na frente, não ganha no primeiro turno, daria um segundo turno. Né? Daria um segundo turno tranquilaço, né? Mas eu acho que a direita, vou seguir nós temos vários nomes aí correndo, né? Pro lado do governador, apesar de eu não ter nada contra o governador, muito pelo contrário, acho que o governador está fazendo um governo de excelência, né? Acho que ele é um cara muito em cima do muro, não se define para que lado ele está. Mas a questão de administração, a gente pode deixar claro que o estado do Paraná é um estado hoje com renome a nível nacional e até muitas vezes fora do Brasil, né? E o nome dele não é ruim, não. Só o pedágio que eu não concordo, aquele valor excessivo que está lá. Mas é o tal negócio, o pedágio ontem até eu estava assistindo na rádio aí, até vou mandar um abraço aí pro nosso G-Book aí, um cara fantástico, eu estava assistindo o programa dele lá e se tocou na questão do pedágio. O pedágio vai ser um problema a vida toda aqui no Paraná por causa dos altos valores, né? Dos valores que estão aí, né? Mas olha, eu acredito aí que a direita ainda tem que pôr um nome. Eu também acho. A direita bolsonarista. A direita bolsonarista. É a direita que existe. Porque para mim, a Bíblia diz, ou você é quente ou você é frio. Os mornos, Deus regurgita. Então, por isso que eu sou, não é contra, mas eu não tenho aquela confiança e aquela certeza e aquela vontade de falar, não, esse cara é legal. Quando a pessoa é em cima do muro, o cara fica, mas, cara, fala, o que é certo, o que é errado é errado. O grande problema da política brasileira é que muitos pensam apenas nos votos e não fazem aquilo que estão para fazer. Porque a pessoa não é, por exemplo, ela não é um vereador, ela está como vereador. Está, como todos como deputado, então ele precisa fazer aquilo que ele se propôs a fazer. E não ficar ali tentando só se perpetuar no poder, querendo agradar todo mundo. Quem acende vela para todos os santos não tem milagre. Por isso que eu acho que o cara que está em cima do muro, para mim, já está do lado errado. Eu vejo aí, ó, eu até... Penso assim, né? Hoje, cara, se não sair alguém com um nome forte da direita aí, eu acredito que o Paulo Martins ainda é um nome forte pelo que já fez, eu sempre falo. O Paulo Martins, hoje, se você vai analisar bem aí, a nível nacional, né, foi aí presidente da comissão especial aí do voto auditável e até, por sinal, o relator era o Felipe Barros, na época, né? Foi o cara que colocou aí, foi o primeiro cara a derrotar os sindicalistas e o PT, né, a nível nacional, quando ele conseguiu uma lei contra o imposto sindical. Então é um bom nome, mas hoje, se a gente vai analisar bem, se nós não somos PSD, que não somos, né, ainda só vai sobrar, rapaz, capaz, e não sei se não vai sobrar só o Sérgio Moro aí pra gente correr atrás. Infelizmente, não morro de amores por ele, mas se a direita não se espertar e não colocar alguém de nome forte aí, que tenha um histórico de direita, aí nós vamos estar pendurados no Sérgio Moro. Ou entregamos de novo, ou entregamos o governo para a esquerda, ou alguém para que nem diz o outro, em quem o ratinho colocar o dedo e der a mão ali, né? Isso aí não tenha dúvida nenhuma. Eu acho que aí é o caminho. Mas vamos voltar aí um pouquinho mais para o nosso estado aí. Alguns nomes bons aí para indicar aí para federal, para estadual, alguma coisa assim ou não? Para federal eu ainda não sei quem são os nomes, porque ainda uns falam, eu não sei. Pessoal, deixa eu só repetir aqui, ó, nós não estamos pedindo voto, nós estamos colocando os nomes que podem sair pré-candidatos, ou que estão pré-candidatos, tá? Eu sei, porque assim, o problema é que muitos falam, eu não sei se eu saio estadual, se eu saio federal. Eu, estadual, né, vou apoiar, provavelmente, o pré-candidato Zé Luiz, que é do PL Jovem, que faz um trabalho excelente aqui no nosso estado, e viaja a várias cidades e trabalha com a ala jovem. Mas, assim, para federal eu ainda não sei, porque ainda está muito sem definição de quem vai, de quem não vai.
Então, a hora que tiver alguém, eu vou fazer questão de apoiar. E aquilo que eu falo para todo mundo sempre. Nós precisamos começar de baixo. Não adianta chegar agora... Independente, Cláudio, eu vou te dizer uma coisa. Muita gente às vezes critica e fala, pô, mas o cara chegou agora. Cara, tudo bem. Tem muita gente que está há 10 anos na lida e não faz nada. Só para dizer, não, estou há 10 anos. Tudo bem, mas o que você já fez? Quantas manifestações você já fez, já participou? Quantos projetos você já esteve junto, em brigas, né? Brigas que eu digo ali, defendendo aquilo que você acredita, fazendo ali alguma coisa. Tem gente que fala, não, mas pô, o cara chegou agora. Mas tem gente que chegou agora e está fazendo muito mais do que quem está há 10, 15 anos, cara. Então a gente não pode se basear pelo tempo, e sim pelos frutos, assim como a Bíblia fala. A gente vê pelos frutos. Então, é isso que eu penso. A outra coisa, eu vou aproveitando aqui, ó. Pessoal, nós temos alguns partidos que a gente não acredita. Concorda? Mas também a gente tem muita gente dentro dos partidos em quem a gente acredita. Aí o pessoal vai dizer, mas pô, cara, mas aí como é que fica se o cara tá num partido e o partido não é o melhor partido que tem na campanha aí, que não é o partido que a gente gostaria, mas o cara tá lá. Às vezes ele não pode sair. Às vezes ele tá pendurado aí eu digo até mesmo por causa da questão de vereador. Nós temos aí um nome, eu vou citar um nome aqui, que provavelmente seja pré-candidata e já é pré-candidata a deputada estadual, que é a delegada Tatiana. Ela tá no União. Se ela tivesse que sair hoje do União e ir pro PL, ela não pode. Não. Mas é um bom nome. Mas é um nome que está sempre com a gente. Concorda ou não? Sempre do nosso lado, sempre com a gente, sempre ajudando, auxiliando, né? Então é um bom nome, mas está num partido que talvez a gente não morra de amores. E aí o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Né? Temos alguns nomes bons e coisa que são pré-candidatos hoje, até temos um nome fortíssimo aí, né? Que nos ajudou muito e sempre nos ajuda também, que eu gostaria de deixar claro que é um belo pré-candidato, que é o Ricardo Arruda. Sim. Que é um pré-candidato aí a federal, os dois, Tito Barrichello também. Né? São pessoas que estão bem, que nos ajudaram sempre, que nos deram força, estão sempre junto com a gente. Às vezes, o Ricardo Arruda está no partido que é o partido do presidente, né? O Tito ainda está no União e ainda a gente não sabe se ele fica ou não, mas é um puta de um nome, né? Um cara, olha o nome feio, já falei bobagem aqui. Mas são algumas coisas assim que a gente tem que ter cuidado. Analisar o currículo principalmente. E deixa eu entrar nessa pauta, desse mérito. Gente, o que eu acho legal é assim, o que eu vejo nas pessoas fazendo análise sobre em quem votar, como você vem falando, vejam o currículo. O que eu, Diogo, vejo? Quem está com a gente sempre? Porque tem gente, pessoal, falando para as câmeras, o que acontece? Tem gente, pessoal, que acaba só aparecendo em manifestações quando tem grandes eventos, chamamentos nacionais, o Cláudio sabe muito bem disso, que tem um grande trio elétrico e que uma grande possibilidade de um grande público. Mas quando você chama a pessoa para fazer um adesivaço, para esticar a bandeira fora Lula Buzini, numa ponte, num sinaleiro, pegar uma caixinha de som daquelas com rodinha e sair falando por aí, não aparecem. Concordo plenamente. Então, o que eu vejo? Nós precisamos apoiar quem está disposto a lutar por nós. Porque é muito fácil falar, não, eu sou de direita. Eu lembro, eu só não vou citar nomes, mas eu vou citar. Quando eu estava coordenando a campanha do Bolsonaro na região metropolitana de Curitiba, nas 28 cidades, 28, 27 cidades da região, eu lembro que alguns bairros, algumas pessoas não queriam fazer. Não, mas lá é que Sassa, eu não vou para aquele lugar. Eu não sei, eu falei, gente, nós temos que trabalhar. Aí queriam ficar em regiões que eram mais nobres para participar de jantares em Castelinho do Batel ou em outros lugares que eram mais chiques. Aí eles queriam ser os coordenadores daquela região para participar de eventos legais. Mas na hora de estar sujando o pé de barro, não queriam. Na hora de estar no meio da favela, não queriam. E ainda não, somos defensores. Então, o que na minha opinião isso chama-se oportunistas. Pessoas que até às vezes têm, Cláudio, às vezes até são de direita. Mas é aquilo que eu sempre digo nos grupos, nos vídeos, tem uma grande diferença entre você ser de direita e você ser um patriota. De direita é quando você comunga com os mesmos pensamentos, contra o aborto, contra a droga, contra a sexualização de criança. Mas o patriota, ele tem uma grande diferença. Ele luta pela pátria.
E pátria é coletivo de pessoas. É quando a pessoa luta pelo povo, não esperando nada em troca. Mas ele luta. Com certeza. Então, essa é a grande diferença. Eu analiso muito isso. Pô, esse cara tá sempre junto? Quando a gente chama para fazer uma coisa pequena, tá? Tá. Se a gente chama para fazer uma coisa grande, tá? Tá. Então esse é um bom nome, independente do partido que ele estiver. Eu sou PL, sou Bolsonaro. Mas independente do partido que ele tiver, eu apoio aquela pessoa. Perfeito. É isso que eu penso. Ó, o que eu posso te dizer, eu sempre falo o seguinte, às vezes nós conversamos e eu sempre falo, pessoal, eu falo até contigo, muito seguido que a gente conversa, eu sempre digo, cara, tem muita gente que quer tapete vermelho e holoforte. Sim. Na realidade, as pessoas não estão muito preocupadas com o que vai acontecer com o Brasil. Elas querem evidenciar quem elas são e onde elas estão e o que vão fazer. Nós estamos aí vendo alguns nomes bons, então vamos lá, pessoal, vamos seguir o currículo e não vamos perder nosso tempo, que o tempo passa rápido. Jogão, vamos falar mais sobre a manifestação? Vamos deixar claro o que a gente vai realmente estar lá em cima do caminhão, que o pessoal tá realmente buscando. Vamos deixar claro que essa manifestação ela é apartidária. Exato. Ou seja, não vai haver discurso político. Quem vai falar em cima do caminhão vai falar pelo Brasil. Como patriotas. Não como patriota. Não vai estar lá como um deputado, como ou vereador, como candidato, pré-candidato. Não. Inclusive, isso a gente decidiu na reunião, pessoal. Eu gosto de deixar claro isso. Às vezes, Cláudio, desculpa te cortar, posso às vezes até estar trazendo algo que é mais do nosso grupo ali de organização, mas eu quero deixar claro que a gente não faz nada sozinho. Eu não faço nada sozinho. Né? Algumas pessoas ficam dizendo, mas o Diogo é o dono. Eu não sou dono de nada de manifestação, cara. Com certeza. Que muitas vezes as pessoas acabam não tomando atitude e eu vou lá e sempre faço. Mas eu sempre pergunto no grupo. Toma iniciativa. Sempre tomo iniciativa. Pessoal, via manifestação vai acontecer, o que vocês acham? Bora? Alguns respondem, alguns não. Bora. Mas o que eu quero dizer, essa manifestação é uma das mais importantes do Brasil. Nesse exato momento, é a mais importante da história do Brasil, porque essas eleições são as mais importantes. Nós estamos numa linha muito tênue em salvar o Brasil e em realmente deixar o Brasil afundar, e nós vamos afundar junto com esse barco, caso a gente não acorde. Então, as nossas pautas nessa manifestação é fora Lula, fora Moraes, fora Toffoli. Nós vamos pedir a anistia ampla, geral e restrita para os presos do 8 de janeiro, que nem deveriam estar presos. E, claro, pedir a liberdade do Bolsonaro. E a gente tem visto que agora o Alcolumbre está ali querendo barrar a quebra de sigilo do Lulinha. E também nós vamos pedir para que o Alcolumbre e o Hugo Mota criem. Eu vou deixar claro aqui, eu que estou falando isso, tá? Não tem nada a ver com a Rádio Paraná, com o Cláudio, com o Tia Pod. Eu quero que o Alcolumbre e o Hugo Mota criem vergonha na cara e pautem as coisas que estão lá engavetadas há muito tempo, que precisa ser pautado. Então, essa vai ser a nossa pauta da manifestação. Ninguém vai subir lá, eu sou o deputado, eu sou... Não, lá são pessoas patriotas que sabem o que significa política e vão estar lá juntas por um Brasil melhor para fazer com que as pessoas acordem. Não tem nada a ver com partido. Inclusive, nós não permitiremos camiseta de partido, bandeiras de partido, fazer pré-campanha, entrega de panfletos, nada. Nós vamos estar lá como patriotas, lutando por um Brasil melhor e pedindo para que o povo acorde. Pessoal, eu dando mais ou menos sequência aí, faço parte também, ajudo o Diogo, nos ajudamos, né, no que diz respeito às manifestações. Quero deixar claro para vocês o seguinte, no anunciar a pessoa que vai falar, claro que vai ter que ser anunciado o deputado federal, deputado estadual, vereador. Por quê? Porque eles têm esse cargo eletivo e não tem como você não anunciá-los. Eles não vão estar ali falando de uma pré-campanha ou defendendo o cargo deles ou falando politicamente. Não, eles vão estar falando, como disse o Diogo, como patriotas, como brasileiros, como pessoas que estão vendo o que realmente está acontecendo no Brasil. Nós tivemos que cortar muita gente, vocês podem ficar até, mas fizeram, por que fizeram? Muita gente a gente deixou de colocar no caminhão, ou não é que nós não deixamos, eles não se pronunciaram e de repente quando viram que era um ano político, certo? Eu gostaria de falar, não, a gente procurou trazer pessoas que nem disse o Diogo, que o tempo inteiro estiveram durante esses 4 anos ou melhor, esses 3 anos aí de martírio que a gente teve, né?
Foram 3 anos de martírio que a gente teve, nos ajudando. Nós tivemos outras manifestações, fizemos outras, fizemos umas em 2023, se eu não me engano, 24, que nós fizemos no dia 15 de novembro, foi a primeira depois da... Foi 24. 24, depois da posse, a gente fez outras. E teve gente foi 23. 23. E teve outro que teve coragem de ir lá, subir com a gente, conversar, falar, deixar claro, né? Essa manifestação, pessoal, mais uma vez, nós não estamos aqui convidando vocês. Nós estamos convocando a necessidade de que essa manifestação dê certo e que vai dar, né? É muito importante. 2026, ou nós afundamos o Brasil, ou nós salvamos o Brasil. Eu já tô com o cabelo branco aí, eu sempre digo pro Diogo, digo pra gurizada. Fora o motorista e o cobrador, Diogo, o resto todos são passageiros. Verdade. Então eu sou passageiro, eu tenho o meu tempo útil. Eu vou ter o meu tempo útil, mas vocês são guris. Como diz o Bolsonaro, eu tenho muito mais tempo de retrovisor do que de para-brisa. Exatamente. Então, exatamente. Eu sempre falo que depois de uma certa idade você não conta o tempo que você está percorrendo, mas é o tempo que vai diminuindo a ser percorrido. Exato. Então o que ocorre? Agora é hora, gente, venham para a rua, nos ajudem. Nós não estamos fazendo campanha política, nós não estamos lá gritando por fulano, beltrano, nós não estamos lá, nós estamos pedindo para que o Brasil seja salvo, para que vocês acordem, para que vocês entendam o que vai realmente acontecer. Verdade ou não é, Diogo? É verdade. Entendeu? A gente precisa lutar, eu vou dizer para vocês, gente. Seguindo essa linha, eu já vou falar sobre o caminhão de som ali, sobre essa história de subir e não subir, para deixar bem claro para as pessoas, porque a direita ainda tem esse mal de acabar o fogo amigo. Fogo amigo, o cara que não ajuda e mais atrapalha. Mas o que a gente precisa focar, gente, é na anistia. A gente precisa focar na liberdade do presidente Bolsonaro, porque... Importantíssimo isso, para deixar claro. A gente precisa focar na liberdade dele, porque ele está lá preso injustamente, que se tornou inelegível por falar com os embaixadores, por falar da urna eletrônica e mais um outro tema. Sofreu uma perseguição, deixou de viver a vida dele, deixou de curtir sua filha, sua família, os seus filhos, para lutar por nós. Eu vejo vários vídeos dele, até essa semana postei no meu Instagram. Chorei pra caramba vendo aquele vídeo dele, ele chorando, falando de tudo isso que tem acontecido, sobre a facada. E a gente entende que, assim, se ele continuar preso, eu vi isso em alguns bastidores, eu não posso dizer nomes, mas se ele continuar preso até o final do ano, ele não dura, gente. Agora, imaginem, ele é um homem de 70 anos, com uma comorbidade, 7 cirurgias, tomou uma facada, quase faleceu. Inclusive, numa entrevista, ele disse, onde ele chorou também, que... Nasceu de novo. O médico disse para ele que de 100 pessoas que tivessem tomado aquela facada, uma só iria sobreviver. Isso ele falou num podcast, numa entrevista. Então, vocês vejam, é um cara que tem realmente um projeto, que Deus tem um projeto e um plano na vida dele. Mas a gente precisa estar junto. Porque eu me lembro que nas eleições, quando o Bolsonaro estava livre, muita gente queria fazer vídeo com ele. Muita gente queria fazer ligação para se autopromover. Mas agora, estão calados. E eu, Cláudio, e pessoal que acompanha a gente nas redes sociais, aqui no Tia Pod, eu sou muito de analisar a rede social dos parlamentares. Sem dúvida. Sabe? Gente que usava o nome, não, porque eu sou Bolsonaro. Era Bolsonaro quando ele estava livre e que você podia usar ele como imagem, como escada. Assim como alguns fizeram, Soraya Tronic, Joyce Hasselman, entre outros aí, né? João Dória. E agora que ele está preso, nada falam. E aí eu vou entrar agora no mérito, Cláudio, já vou deixar você falar. No mérito de falar, pô, mas não deixa subir no caminhão. Não é que a gente não deixa, pessoal. A gente faz uma análise. A gente vem... Eu tô desde o dia 12, dia 11, falando da manifestação. Não, desde o ano passado a gente já vem cuidando isso, né? Mas dessa de agora do Acorda Brasil, sim, desde o dia 11 a gente já tem postado coisas nas redes sociais. E eu acompanho quem assiste meus stories, minhas redes sociais, eu vejo quem está lá acompanhando nos grupos, eu vou lá, vejo no dados para quem viu as mensagens. E muitas vezes são parlamentares que não querem se expor naquele momento porque querem esperar para ver se vai dar quórum. Aí chega hoje, sexta-feira, 2, 3 dias da manifestação, manda mensagem. Diogo, Cláudio, será que dá para eu participar? Mas peraí, nós estamos divulgando há 2, 3 semanas. E agora que você vem pedir para participar? Porque agora você viu que o negócio tomou uma proporção grande? Então não é que nós queremos dividir a direita. Sem dúvida nenhuma. Mas a Bíblia diz, a Bíblia é clara, separe o joio do trigo. A gente precisa do nosso lado pessoas que tenham coragem de lutar, de falar e de se expor. Porque muitos querem os louros, mas não têm coragem de lutar contra o ônus. Que é lutar, que é estar junto. Não querem. Opa, mas peraí, Claudião, tá dando quórum?
Tá, eu quero participar. Ou muitos nem ajudam a divulgar, Cláudio. Eu mando no particular. Você pode divulgar a manifestação? Não, nós vamos lutar pelo Brasil, mas não divulga. Mas daí chega lá, como quem não quer nada, posso subir aí no caminhão? Aí, e para deixar um outro assunto, Cláudio, claro aqui, para deixar bem claro, nós pegamos o valor do caminhão e nós dividimos entre todo mundo que vai falar. Então não é que nós estamos cobrando um valor para que alguém suba no caminhão. Isso eu quero deixar claro aqui, para que não tenha ninguém falando groselha, enchendo a cabeça dos outros de graveto. Então a gente pega o valor do caminhão e divide exato pelo número de pessoas que vão falar. As despesas todas, não só do caminhão, a água. As pulseiras, a água, o que mais, Cláudio? Me ajuda a lembrar. As pulseiras, água, o locutor. Às vezes o drone que vai ter para fazer vídeo. As faixas, inclusive quero agradecer a Gisele aqui, né, que fez as faixas pra gente. Sem dúvida, não cobrou não esquece disso. Ela é muito patriota, sempre nos ajuda da forma que ela pode, né? Então, o que eu vejo? A gente precisa cobrar o valor do caminhão, porque não tem ninguém por aí oferecendo caminhão gratuito. Te dou um trio elétrico aí? Não tem. Então, a gente faz esse rateio. Não é que a gente cobre um valor para que as pessoas subam, mas a gente cobra para que a gente possa pagar o caminhão. Todos. E aí não é justo, depois chega um cara que não ajudou a divulgar, não participou de nada, não pagou e ainda quer subir no caminhão para fazer cortesia com o chapéu dos outros. Exatamente. Comigo isso não cola. Você sabe que você até falou um negócio aí, eu até me lembrei agora de que eu tô vendo muito aí umas frases. A gente tem que manter os votos, mas desvincular do bonzo. Muita gente. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, o que a gente mais sofre por ser bolsonarista, eu vou dizer, eu repito todas as vezes que eu falo, eu não sou Bolsonaro. Eu sou bolsonarista. Eu acredito no que o homem prega e no que o homem acredita. Quem deve viver muito bem com o Bolsonaro é a Michelle, que gosta dele, aguenta, deve aguentar um monte, porque ele fala bobagem, um monte de... Mas o que a gente quer deixar claro aqui? Vou seguir o pensamento aí e as falas aí do Diogo. Domingo, no Acorda Brasil Paraná, as pessoas que vão estar falando lá, que vão estar em cima do caminhão, são pessoas que acreditam no que a gente acredita e acreditam que o Brasil tem que mudar, que o Brasil tem que melhorar. Gente, o tempo é curto, é muito fácil, como disse o Diogo no começo, é muito tênue o certo do errado. Eu até tenho um irmão que ele fala sobre moda, que o brega do chique é muito tênue essa divisão. E hoje nós estamos vivendo num momento extremamente delicado. Sim. Ou nós entregamos, eu vou repetir, ou nós entregamos o Brasil e caímos fora, é o que vai acontecer no dia 4 de outubro de 2026, ou a gente luta e salva esse país. É duro, vai ser difícil, vai ser uma luta árdua, porque nós temos aí pessoas que ainda não enxergam. Tá? Mas o nosso tempo está encurtando aqui, né? Não sou eu que vou... nós vamos encerrar e vamos deixar mais uma vez, Diogão, vamos dar mais uma chamada aí, pessoal, para domingo? Bora lá. Então, pessoal, bora lá, chama aí. Não esqueçam, domingo agora, dia 1º de março, Acorda Brasil Paraná, que vai acontecer na Boca Maldita às 14 horas, ali no centro de Curitiba, na Luiz Xavier. Peço a todos vocês que batam no peito e tragam a responsabilidade de salvar o Brasil para si. Assim como o Bolsonaro disse, se vocês soubessem o poder que vocês têm. Vocês têm o poder de mudar o mundo, mas esse poder depende de cada um. Sim. Nós não precisamos de um herói. O herói seremos nós. Nós salvaremos o Brasil. Espero vocês lá. Pessoal, seguindo o Diogão aí, pessoal, 14 horas, Curitiba, Boca Maldita. Não é um convite. É uma convocação. É uma convocação. Pessoal, outra coisa que eu quero deixar claro. Participem das manifestações na sua cidade. Tudo bem, a Paulista precisa de gente, mas não se esqueçam, nós temos que movimentar e deixar claro para as pessoas da sua cidade. Curitiba precisa de vocês. Curitiba precisa do povo curitibano no dia 1º de março, às 14 horas, na Boca Maldita. Pessoal, o Brasil, o Paraná, Curitiba precisa de vocês. Portanto, dia 1º de março, mais uma vez, estamos convocando eu, o Diogo e quem vai estar em cima do caminhão. Dia 1º de março,
às 14 horas, na Boca Maldita, em Curitiba. Acorda, Brasil. Sempre. Obrigado, pessoal. Agradecemos a todos aí. Um abraço para todo mundo. Obrigado a todos do grupo que estão trabalhando incansavelmente para fazer com que essa manifestação aconteça. Afinal de contas, é menos eu e mais nós. Eu sozinho não faço nada e nós juntos podemos fazer tudo. Acorda, Brasil. Boa tarde, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beleza? É isso, gente. É isso. É isso. Bora pra cima, pessoal. Obrigado. Acompanhem aí, sigam no Instagram. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Porque eu coloquei um negócio aqui que a câmera ficou ruim. Ó. Chegamos à hora mais triste deste podcast. Chegamos ao fim. Aguardamos o próximo episódio. A Tia Pode, com Naná Bottom.